Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, seguidoras aí do programa, né, do blog do Chicão Somavila e do programa O Ponto da Política. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, são 19 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos falar sobre o debate político, né? O debate político, os meandros do poder e tempos de Lava Jato aí também, né? E para falar sobre este assunto, importante também, na conexão diretamente de Curitiba está Marcelo Marcelino, já conhecido do público aí, ele é professor, cientista político, sociólogo, economista e pesquisador da Universidade Federal do Paraná e outras titularidades mais. Boa noite, como é que está você, Marcelo Marcelino? Tudo bem com você? Mais uma vez, é um prazer ter você aqui, né, nessa parceria legal que estamos fazendo aí. Tudo bem? Boa noite, nobre Chicão Somavila e amigos telenautas das quintas-feiras a partir de então. Satisfação mais uma vez em poder conversar contigo e com todos os nossos ouvintes e aqueles que também nos observam através do Facebook e também de outras redes sociais como YouTube, etc. Vamos em frente, meu camarada, estamos aqui a postos. Legal, legal. Eu quero dar um alô aqui para as pessoas. Tem muitos amigos, pessoas que falam, poxa, Chicão, eu não recebo notificação do Facebook, não sei o quê. Pô, às vezes eu recebo notificação do teu programa no outro dia. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que acontece. Às vezes, né? Esses dias mesmo, minha mulher, eu tinha feito, eu acho que foi com você semana passada, se eu não me engano com quem foi fizemos o programa, daí no outro dia nós estava assistindo televisão ali, ela estava vendo, também respondendo uns amigos ali, conversando no WhatsApp e tal, de repente veio uma notificação ali e tal, ela falou, pô, o programa de ontem, agora que eu recebi a notificação no Facebook. Então, não sei, mas vamos lá, vamos fazer o que é possível, né? Legal? Você está na tua página já aí também, tá? Coloquei na página. Você já está na tua página aí, você tá legal aí o programa? Tá na tua página também? Eu quero ver como é que está aqui, só um momentinho aí. Eu quero ver como é que está aqui, se eu consigo. Tá aqui. Você já recebeu na tua página aí ou não? Eu peguei e copiei o link que você me enviou agora à tarde e coloquei lá na minha página. Lá. Tá. Deixa eu ver aqui, então, se eu copio aqui e coloco na tua página o programa ao vivo, sabe? Vamos ver se vai ser possível. Deixa eu ver aqui, Marcelo, já iniciamos aí, meus amigos, né? Não. Aqui, ó, vamos ver. Vamos ver se vai. Aí o link, só que ele não tá abrindo aqui. Deixa eu ver novamente aqui. Só um momentinho que nós já voltamos aí na parada. Vamos ver aqui, Marcelino. Já recebi a notificação sua aqui da... Já recebeu? Postagem. Então legal, então tá ótimo, então tá legal. Então vamos para frente aí, vamos para frente. Eu lembro também que amanhã, sexta-feira, dia 6, eu vou entrevistar, né, confirmaram aí que eu estava aguardando a confirmação de dois cientistas políticos, o Tiago Moraes e o Diogo Tavares, né, que nós vamos fazer uma análise aí sobre o sistema eleitoral americano, a forma de votação, as encrencas que acontecem lá por causa disso. Então amanhã o papo é com Tiago Moraes e Diogo Tavares. E para esquentar os tamborins, Marcelo, na live de ontem, quarta-feira,
eu recebi, fiz a live, enfim, com 2 professores da rede pública de ensino do Paraná, que é a professora Márcia Moreira e o professor Ivan Araújo. E abordamos o tema pandemia e educação. Nessa live, eles falaram das dificuldades que eles encontram para ministrar aulas e também a sobrecarga dos pais por conta da pandemia, né, que de hora para outra tiveram aí que se debruçar nas tarefas escolares de seus filhos, além do trabalho do dia a dia deles, né? E outro assunto, e eles falaram uma situação muito legal, que os pais reconheceram, estão reconhecendo bastante a importância do professor e a importância da escola até de uma outra forma, estão vendo, enxergando, muitos, a grande maioria dos pais estão enxergando de uma outra forma a importante presença do professor e, claro, da escola na vida dos alunos. Outro assunto tocado também foi sobre o relacionamento do governo com as escolas e os professores com alunos, de um modo geral. Segundo os 2 professores, né, a Márcia e o Ivan, o governo do Paraná alterou as regras, e, claro, saiu também aí na imprensa, né, as regras ou os critérios para a contratação de docentes pelo processo seletivo simplificado, o PSS. E eles se colocaram também contra o modelo da implantação de 216 colégios cívico-militares no Paraná. E também colocaram contra a terceirização de servidores de escolas na rede estadual de ensino. Então, eu pergunto, qual a sua opinião ou posicionamento em relação às mudanças nas regras para contratação pelo PSS e a militarização das escolas, proposta pelo governo do Paraná também, e a terceirização de servidores das escolas estaduais. É com você. Agradeço a oportunidade, porque esse tema é um tema bastante importante, caro Chicão e telenautas, porque o que está acontecendo com a educação do Paraná é uma barbaridade. É algo assim quase que surreal, inacreditável. Começando a abordagem sobre as escolas cívico-militares, a questão também envolve, no que tange a incapacidade, impossibilidade dos docentes, servidores, técnicos, administrativos e demais companheiros da educação de fazerem greve, porque nesses colégios, como no colégio da Polícia Militar, a qual eu trabalhei, lá não existe greve, Chicão. Então é uma forma de calar os servidores públicos em relação a qualquer demanda possível. Então, como não existe greve, não pode ter greve nesse tipo de modelo militar, então você acaba a mobilização em qualquer possibilidade de avanço. E aí é um problema seríssimo. Fora que a grade curricular de sociologia, de filosofia, ela perde metade das aulas. Porque pelo projeto deles, sociologia e filosofia, que tem 2 encontros semanais ou 2 horas aula, vai ter 1 apenas. E eles vão querer implementar uma disciplina chamada civismo ou algo do gênero. Quer dizer, é um SPB antigo, no modelo autoritário, modelo reacionário de fazer educação, que não condiz com os anseios da grande maioria da população, não significa melhoria na qualidade da educação do ensino, não significa melhoria no desempenho acadêmico, no desempenho escolar e na qualidade dos servidores públicos. E com uma gestão militar que não tem nada a ver no ambiente democrático a gente ter mais esse tipo de coisa. Querer voltar a 1964, no mínimo, é algo extraordinariamente absurdo, reacionário da pior espécie possível. A questão que envolve a contratação dos professores PSS, essa então começa desde o seu edital esdrúxulo, repleto de discriminação e preconceito contra várias pessoas, um edital que abriu para 4.000 servidores docentes,
sendo que hoje nós temos muito mais de 30 mil profissionais da educação, docentes trabalhando. A ideia é excluir os professores do processo, estão terceirizando os agentes 1 e 2 nas escolas, estão acabando com o concurso público, estão obrigando os profissionais da educação a fazer uma prova PSS, pagando a prova, remunerando uma empresa privada com milhões de reais às custas do trabalhador precarizado já do PSS, sem direitos como tem os estatutários, sem a estabilidade devida mínima. Então, em vez de abrir concurso público, estão fazendo um contrato precário com exigências absurdas, com uma forma de exclusão enorme da maioria da classe dos professores, dos funcionários públicos, e é inaceitável esse tipo de coisa. O trabalho remoto dos estudantes é também muito reclamado por eles. Hoje há uma demanda enorme de estudantes que estão criando grupos de WhatsApp para discutir a carência no nível de aprendizado dos alunos, a falta de infraestrutura dos alunos, internet, condições mínimas para acompanhar as aulas remotas. Os professores estão absurdamente colocados nas cordas, exigências múltiplas em relação ao trabalho remoto, muito mais do que presencialmente. E aí, ano que vem, eles querem um trabalho híbrido, exigindo ainda mais do profissional docente, dos servidores técnico-administrativos, e sem nenhuma melhoria na qualidade de atendimento ao servidor, atendimento à comunidade escolar, atendimento aos estudantes. Então, hoje, inclusive, eu participo de um grupo de WhatsApp com vários profissionais da educação, estudantes, professores, que estão demandando uma posição que seja muito diferente dessa que está aí da PP Sindicato. A PP Sindicato tem que se posicionar muito mais firme do que está fazendo, porque o ataque do governo é um ataque incessante, ele não para nunca, de desmanche, de descaso da educação, falta de diálogo, ausência de democracia, ausência de um posicionamento dignamente de civilidade, de dignidade, de tratamento da forma como faz com os professores, com os técnicos administrativos, com os estudantes. E a gente não pode deixar de utilizar do teu espaço maravilhoso de repercussão para justamente denunciar esse absurdo na educação no Paraná, e a gente precisa deixar isso claro para a sociedade paranaense. Muito bem, muito bem. Então, pelas suas colocações e de ontem dos professores também, a precarização física, de oportunidade também, querem precarizar até, o governo está precarizando a oportunidade de logística, para que o aluno tenha instrumentos para estudar, como computadores, ou tenha uma rede, possa ter em sua casa uma rede gratuita, enfim, de internet. Tudo isso, o governo não está aplicando as verbas necessárias na educação, por exemplo, para apoio às escolas. Como é que é isso? Não, o governo simplesmente terceirizou para o aluno a responsabilidade de acompanhar as aulas, desde que, historicamente, o aluno acompanha presencialmente o trabalho com os professores e com a comunidade escolar. Você transferir o trabalho EAD para um aluno do ensino médio, do ensino fundamental fase 2, de sexta a nona série, é, no mínimo, uma coisa extraordinariamente absurda. Então, não tem condições de acompanhar as aulas. A maioria dos alunos não tem infraestrutura mínima, não tem acompanhamento pedagógico, os pais não têm condições de acompanhar sempre a questão dos filhos, que envolve a questão do ensino-aprendizado. Eles não estão preparados para isso. Há inúmeras carências históricas aí, nobre Chicão e amigos. E você querer implementar um trabalho remoto sem construir um diálogo com a comunidade, sem explicar exatamente como proceder e sem acompanhamento, que, na verdade, já era ineficiente, agora, na pandemia, ele foi largado, terceirizado e precarizado da pior maneira possível, inclusive para os colegas profissionais da educação. E aí querem ainda retornar às aulas, nobre Chicão. Acredite se quiser.
O plano do governo é de retorno presencial. E nós estamos no final do ano. A nossa posição é de cancelamento do ano escolar. E os alunos aprenderam nada. 90% dos alunos estão abaixo do mínimo necessário para ter as condições de aprendizado. Eles não tiveram esse ano. Esse ano foi um ano inócuo. Não aconteceu nada diante da pandemia, diante da crise política e econômica que assola o país. Exigir dos alunos uma postura de que ele seja autodidata, sendo que ele historicamente nunca teve isso, nunca teve acompanhamento necessário, nem por parte do Estado, nem por parte de ninguém. Porque, infelizmente, a precarização desse mundo do desemprego, do desalento, está enorme. Carências afetivas, carências múltiplas de acompanhamento escolar, educacional, são coisas historicamente distribuídas ao longo de gerações. E querer implementar um trabalho remoto, a toque de caixa, sem dialogar com a comunidade escolar, com os estudantes, sem dar a devida atenção à infraestrutura necessária e também a todo um conjunto pedagógico de acompanhamento, é largar os alunos, os profissionais da educação ao desalento, ao descrédito, à incapacidade de mobilização total. E esse edital do PSS, com você aí olhando com mais calma, vai poder observar que é um absurdo tremendo, um repleto descalabro, discriminação, preconceito contra várias pessoas com problemas de saúde ou com alguma questão, até em nível de aparência, digamos assim, em nível de se a pessoa é mais obesa, se a pessoa é menos obesa. Tem todo um projeto de discriminação e preconceito nesse edital carregado de injustiça e de desigualdade. E aí cabe a denúncia no mínimo, porque alguém sério não pode levar isso a cabo. Nós temos que denunciar porque fazemos parte da sociedade civil. E aí seria uma irresponsabilidade minha se não colocasse isso à tona para ser discutido e apresentado à sociedade. Então, por isso, agradeço antemão a tua generosa disponibilidade em me escutar e abrir esse espaço de audiência que é tão importante para a gente, viu, Chico? Ok, agradeço aí a deferência. Vamos em frente. Fez suas colocações, deixa eu ver quem está aqui. Dércio Maicotti, está aí o Dércio Maicotti, aqui de Pinhais, candidato aí a vereador pelo PROS, no município de Pinhais. Valeu, Dércio, um grande abraço para você aí. E obrigado pela audiência. Se puder compartilhar aí a nossa live, você vai nos ajudar aí para que mais pessoas conheçam aí as opiniões dos nossos entrevistados e o nosso trabalho. Adriano Alves, boa noite, meu amigo Chicão Sumavila, e boa noite, Marcelo. O Adriano é vereador, como eu sempre falo, lá em Joaquim Nabuco, né? E parece-me que ele não iria disputar a próxima aí, as eleições desse ano. Não sei como é que está lá a situação do Adriano. Ele parece que não estava a fim de dar continuidade ao projeto de vereança. Então, vamos em frente aqui. Seguinte, está havendo um problema muito sério, né? Claro, houve aí no desmatamento da Amazônia. E o vice-presidente, olha só, o vice-presidente da República, agora nós partimos aí para a nossa... sobre os meandros do poder, enfim, né, que é o título, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é do PRTB, na tentativa de apagar o fogo, né, o fogo do descontentamento de vários países, né, e dessa forma passar um pano ou desviar as pataquadas do governo Bolsonaro, claro, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em relação às queimadas e ao desmatamento na Amazônia. O que ele fez? Ele promoveu um passeio, né, que é um sobrevoo, pelos locais afetados, e assim, para amenizar o impacto negativo da política ambiental brasileira, a repercussão no mundo, né, do impacto negativo da política ambiental brasileira. E o Mourão
sobrevoo e tudo, mas, em outras palavras, ele disse que não é tão importante mostrar locais onde o desmatamento ou queimadas foram expressivas. E eu vou mostrar aqui o jornal. E eu pergunto, então, se essa colocação, ela sinaliza que o governo Bolsonaro pretende continuar com o mesmo posicionamento que vem tendo sobre a Amazônia, sobre a questão ambiental, de um modo geral? Pretende sim, nobre Chicão e amigos. É um projeto de destruição mesmo, nítido, bastante claro por parte desse desgoverno. E tem mais, né? O Salles é um agente importantíssimo nessa ponte entre o agronegócio, né? Aquele que destrói a natureza, que faz de tudo para abrir espaços nas terras indígenas, para apoiar a grilagem, para apoiar todo o apoio necessário para a mobilização desses grandes empresários, desses grandes indivíduos que devastam a floresta. Só queria que você me desse só um tempinho, só para me mostrar aqui do site BNC, Brasil Norte Comunicação, ó. Olha, ele disse assim, não é tão necessário, diz Mourão, sobre mostrar área com maior desmatamento. Aí ele fala aqui, o vice-presidente da República, Milton Mourão, descartou o sobrevoo com embaixadores, né, a regiões da Amazônia com maior concentração de queimadas no desmatamento. Mourão disse que a crítica à situação do sul do Amazonas, em especial Apuí e Lábrea, já foi exposta e que levar em loco não é algo tão necessário. Veja só a displicência. Então, por favor, só para a gente documentar isso que nós estamos falando, né? Fique à vontade. Essa matéria que você acabou de mostrar aí corrobora com o que a gente está discutindo há muito tempo. Não é de agora. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, vamos completar agora 2 anos do desgoverno Bolsonaro, e a gente vê, uma atrás da outra, política de desmanche, de entrega do patrimônio público, dos recursos naturais, e da abertura total e irrestrita dos negócios do agronegócio. E aí, meus amigos, nada mudará a não ser que o próprio agronegócio e outras entidades empresariais demonstrem uma necessidade de desmobilizar esse tipo de política devastadora, coisa que eu não vejo num horizonte bastante curto. Isso vai acontecer lá na frente se ocorrer. Então, estou bastante realista, mas pessimista, em relação a qualquer mudança que ocorra no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não é um governo de voltar atrás em coisas como essa. Ele volta atrás em outras concertações com o Congresso. Aí ele volta atrás, assim como as negociatas com o Judiciário. Agora, em relação ao desmatamento, ele não vai recuar, a não ser que seja algo muito, muito importante para os empresários e para a burguesia, no sentido geral, que ele tenha que recuar, nobre Chicão. Caso contrário, ele permanecerá nessa questão que envolve o desmatamento legitimado pelas ações do nosso companheiro da boiada, o Salles, e toda a sua turma, infelizmente. Perfeito, perfeito. E nós vamos para frente aí. Realmente a questão aí é bastante delicada e parece mesmo, pela declaração do vice aí, que o governo não está muito preocupado não em resgatar, no caso, a credibilidade do Brasil em relação às questões ambientais, né? Tem uma outra situação aqui também, né, que remete, claro, aí ao nosso título. José Serra, né, o senador José Serra, foi tornado, né, réu por suspeita de Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O José Serra, ele foi... Então, eu vou mostrar aqui a matéria, daí gostaria que você fizesse os seus comentários, como sempre vem fazendo, né? Com a propriedade que lhe cabe,
Deixa eu ver aqui. Tá aqui, estamos aqui. Tá aqui, ó. Olha, é de hoje a matéria, de ontem, dia 4/11, né, 2020, às 21h58, atualizado aos 6 minutos. Serra se torna réu por suspeita de Caixa 2, corrupção, lavagem de dinheiro, no dia da prescrição do caso. 3 empresários também se tornam réus. Investigação estava no Supremo Tribunal Federal, porque, para o ministro Gilmar Mendes, fatos alcançavam o mandato do parlamentar, que tem foro privilegiado. Aí ele diz aqui, ó, o juiz Marco Antônio, né, Marco Antônio Martins Vaz, da primeira zona eleitoral de São Paulo, aceitou denúncia contra José Serra, do PSDB de São Paulo. E os empresários José Serepieri, filho da Quilocorp, Mino Matos Mazamati e Arthur Azevedo, filho, nesta quarta, né? E os 4 se tornaram réus. Eles são acusados de Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E a decisão corre no dia em que o caso Serra prescreveria. Veja só, né? E vamos os montantes aqui, ó. Na decisão, o juiz apontou indícios suficientes, seguros, idôneos e aptos a indicar, neste momento processual, a plausibilidade da tese acusatória, né? No sentido de que o acusado José Cirico Serra tenha... José Chirico, né? É o nome dele, José Chirico Serra, tenha, em tese, recebido doações eleitorais não contabilizadas no valor de 5 milhões de reais no bolso, durante a campanha eleitoral de 2014, de modo a demonstrar, por hora, a viabilidade da acusação e por aí vai. Então, o magistrado ainda decretou sigilo dos autos a fim de evitar interferências indevidas no processo eleitoral municipal, tendo em vista sua proximidade. O sigilo termina ao final do segundo turno, né, do pleito eleitoral, dia 28 de novembro. Então, eu que faço a pergunta, né? Seria uma situação inusitada essa pelo fato de que no último dia da prescrição a denúncia ter acontecido, Marcelo? Como é que é isso? Olha, Chicão e telenautas, o José Serra é um político de praticamente 80 anos de idade, né? Já está no fim de carreira, não incomoda mais ninguém, para o bem ou para o mal, assim como o Paulo Maluf, que foi condenado também, vamos lembrar disso, já na prorrogação do seu mandato de vida, né? Onde não incomoda mais. Então, essa questão do José Serra é interessante porque mostra bem como é a justiça no Brasil para os inimigos, né? Porque o José Serra, ele vem sendo acusado há décadas de corrupção e de lavagem de dinheiro. Então, não é uma novidade. As pessoas que acompanham a política, desde a privataria tucana nos anos 90, já sabem como é que a banda toca para o lado do Fernando Henrique Cardoso, do José Serra e de tantos outros. O fato do Aécio Neves, que inclusive ainda é deputado federal, apesar das suas barbaridades cometidas há muito tempo, né? Protegido ao máximo as famílias históricas no poder no Brasil, como já comentamos há tempos, elas são protegidas. As elites políticas que já são tradicionais, né? A classe dominante colonial, imperial, que vem de famílias históricas do poder, sempre muito bem salvaguardadas pelo judiciário, agora tem um grande teatro para demonstrar que eles estão atentos às questões que envolvem a justiça, não deixando prescrever a ação contra o José Serra. Só que, na verdade, é mais uma grande farsa, porque, apesar de tudo isso, esse processo vai se desenrolando, mas ele, de fato, não vai abrir o embrulho que é a condenação do Serra. E se houver condenação, caro Chicão e amigos, a condenação será paga de uma forma muito simplória, de uma forma muito tranquila e que, de longe, não vai cobrir os malfeitos
realizados e construídos ao longo do tempo pela turma do José Serra. Então, o crime compensa, nobre amigos e Chicão, porque tudo isso vai ser consertado, vai ser, de certa forma, relacionado todo ele num conluio, numa grande organização criminosa, muito bem articulada e defendida aos seus interesses múltiplos. Então, seguimos com os de sempre, né? Os amigos sempre protegidos e os inimigos, no caso Dilma, Lula e outros do Partido dos Trabalhadores, serão condenados, serão presos, tornar-se-ão inelegíveis no processo eleitoral, como de sempre, de costume. E aí é o seguinte, não é que estamos defendendo partidos políticos, indivíduos, estamos apenas demonstrando por fatos como as coisas acontecem. Não entramos nem no mérito da questão da inocência aqui. Estamos apenas apresentando claramente como funciona a lei para alguns e para outros, para deixar claro ao telespectador, ao ouvinte do seu canal, que, na verdade, se trata de uma análise muito bem equilibrada da minha parte, fazendo essa ponderação e esse choque de realidades. E é assim que funciona, infelizmente. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui. É isso aí, deixa eu ver aqui na página, outra quem está aqui também. Andréia de Paula Leite Martins está nos prestigiando aí também, obrigado pela presença, muito obrigado. E nós vamos seguindo aqui, meu amigo. Outra denúncia, outro pepino, outro problema aí que talvez siga no mesmo caminho desse que você acabou de falar, é que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio Bolsonaro, né? Após 2 anos de investigações, o Ministério, deixa eu tirar aquilo ali, o Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu a apuração e denunciou o senador Flávio Bolsonaro, né? Hoje, no Republicanos, né? Ele é o filho mais velho do presidente da República, sob acusação dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Fabrício Queiroz também está nesse barco, né, com mais 15 pessoas, e algumas delas até, na época, estavam nomeadas aonde? No gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Essa situação, Marcelo, pode ser considerada a mosca da sopa no prato do presidente da República ou vai estar tudo sob controle? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui também, por favor, Marcelo. Quero ver, isso aqui, eu quero mostrar aqui, porque está documentado. O que nós falamos aqui, nós não ficamos inventando, não. São matérias que estão colocadas aí na imprensa, né? Essa aqui, por exemplo, né, da BBC News. Promotoria denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por organização criminosa. O que acontece agora? A manchete, né? 4 de novembro de 2020. Daí ele fala ali, a promotoria também denunciou, então, assessor de Flávio Bolsonaro e amigo pessoal de Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e outras 15 pessoas sob acusação dos mesmos crimes, né? Os nomes delas não foram divulgados oficialmente porque o caso tramita onde? Em segredo, em sigilo, né? Segundo os investigadores, Queiroz operou de 2007 a 2018, um esquema criminoso milionário no qual outros funcionários do gabinete devolviam parte do salário, tendo o filho do presidente como o principal beneficiário. Aí diz aqui, o Flávio Bolsonaro afirmou diversas vezes, desde que as suspeitas vieram à tona, que não cometeu nenhum crime. Segundo ele, há uma perseguição política em curso por meio de uma investigação ilegal que visa desestabilizar o governo do seu pai. Queiroz também nega qualquer irregularidade. Inclusive, o
presidente Bolsonaro falou aí que estão perseguindo o filho dele, que não tem nada a ver e que isso aí é tudo mentira, não sei o quê. O que você tem a dizer sobre isso? Mais uma denúncia. Claro que nós sabemos muito bem que a família Bolsonaro, desde sempre, esteve envolvida em crimes múltiplos, diversificados. E a família é algo para a natureza do nosso aprendizado no Núcleo de Estudos Paranaense da Federal, da Sociologia Política, é algo comum a nós, é do cotidiano. Tentarmos entender como funciona essa grande família do nepotismo, do parentesco, da genealogia e das formas estruturais da organização dos crimes salvaguardados pela justiça, legitimados institucionalmente no Legislativo e agora também com o Bolsonaro no Executivo Federal. Veja só, amigos que não estão acostumados a entender o métier da justiça, não só no Brasil, no mundo inteiro. A justiça para os poderosos, principalmente, ela é política. Não existe, nesse caso, nenhuma justiça que seja simplesmente, somente ela por ela, estrito sensu, fechadinha. Não existe isso. A justiça está relacionada a uma interferência enorme da política. A política que vai condenar ou não os indivíduos. Assim como comentamos do José Serra agora há pouco, isso serve para outros poderosos. Vejam que quantos você conhece da classe dominante foram condenados por vários anos ou a pagamentos de grandes quantidades de recursos. Não tem. Geralmente os poderosos, eles ficam pouquíssimo tempo presos quando ficam. E quando ficam presos, meu nobre Chicão, onde que eles ficam presos? Eles ficam isolados, com todos os privilégios, podendo sair e retornar à cadeia, prisão em casa ou domiciliar. Marcelo, mas os poderosos, eles não pagam, eles devolvem parte do que roubaram, né? Como aconteceu aí na Lava Jato, né? Exato, e devolve uma fatia, né? Muito pequena em relação aos seus crimes, né? E as pessoas, eu acho que as pessoas têm uma expectativa muito grande em relação à justiça. A justiça ainda, ela tem um imaginário, Chicão e amigos, de que ela irá resolver as coisas, que é o bastião, o último bastião dos recursos da civilidade, da sociedade civil organizada, ou não. Quer dizer, é uma ingenuidade considerar que a justiça ela seja para todos, né? Ao contrário, a justiça só funciona ao interesse dos poderosos de plantão e ocasião. E aí a maioria do povo fica à margem do alcance da justiça, do acesso à justiça, e ao contrário de tudo isso, ainda é muito mais injustiçada pela justiça do que salvaguardada por ela, infelizmente, nobre Chicão e amigos. É isso aí. Eu quero saudar a Elza Meuler também, que está aí nos acompanhando. Um grande abraço para você, Elza. Obrigado por participar conosco. Aí, se puderem compartilhar a live, a gente agradece muito. Marcelino, você veja só, a inflação está voltando no Brasil. E não sou eu que falo, não é invenção, é matéria que nós temos aqui, palavras de quem? Do presidente do Banco Central, Eduardo Campos Neto. Olha, diz aqui, está no site 247, presidente do Banco Central admite que luz vermelha da inflação está acesa. Olha só, ele diz aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que a luz da inflação, vermelha da inflação, está acesa, mesmo considerando o fenômeno temporário. Aí ele diz aqui, diz que o presidente do Banco Central disse que a instituição monitora o movimento inflacionário, que, segundo, sinaliza que a alta da inflação faz acender uma luz vermelha. Olha só
como que eles tratam o descontrole, né, a falta de política pública da inflação, em cima da inflação de preços e tal. Campos Neto ainda tenta minimizar o fenômeno, afirmando que se trata de algo temporário. As afirmações foram feitas em entrevista ao canal do YouTube Me Poupe. Para Campos Neto, a alta da inflação é influenciada especialmente pela elevação do dólar frente ao real, diz ele, né? Mas eu pergunto assim, quando ele fala que a luz da inflação está acesa, mas que pode ser temporária, eu pergunto, Marcelino, mas se a inflação resolver ficar, qual a tua opinião? Se ela chega e fala, eu vou ficar aqui, vou bater pé e pronto, e daí? Como é que fica? Bem, eu acho que essa matéria é bem importante para a gente explicar algumas coisas para as pessoas, né? Apesar de saber que os telenautas são inteligentes para compreender muitas das coisas, né? Claro, antes então de você reiniciar, só deixa eu apresentar mais uma matéria aqui que eu peguei da Tribuna aqui paranaense, enfim, 2020 registra a maior inflação de alimentos desde a implantação do Plano Real. Olha só, hein, desde Fernando Henrique Cardoso. O consumidor sofre uma pressão nos alimentos até então não registrada nas décadas recentes, diz a matéria. A inflação acumulada neste ano e nos últimos 12 meses está com as maiores evoluções desde a implantação do Real. Estão com os maiores aumentos, né? Desde a implantação do Plano Real em 1994. A pressão é tão forte que supera as das crises as das crises de 2003 e 2008. Até então, os maiores picos de alta neste segmento. Aí ele fala aqui que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, divulgou, quarta-feira, ontem, alta de 2,51% nos alimentos em outubro, o que elevou o acumulado do ano para 11,26%, e dos últimos 12 meses para 16,41%. A inflação média do mês passado foi de 1,19%, e a acumulada do ano de 3,72%, segundo a FIPE, que coleta preço do varejo na cidade de São Paulo. Então, ele traz uma porção de outras notícias aqui, mas tudo falando, evidentemente, da mesma matéria. Então, e se a inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, neto do Roberto Campos, aquele famoso, né, que vendeu dados aí do nosso Brasil, enfim, não fez um economista, não teve uma posição tanto republicana na época, né, na época. E então eu pergunto, ele fala que essa inflação é temporária. Pô, mas como temporária? A carne, por exemplo, os tempos aí que alguns meses atrás aumentou, ela não voltou aos preços que era antes. Os preços que havia antes, ela continua com o preço do aumento. Você acredita nessa falácia, ou é uma falácia essa colocação aí do presidente do Banco Central em relação à inflação? Cabe lembrar algumas coisas. As famílias históricas permanecem nas instituições. Você bem disse que nós temos o Campos Neto na presidência do Banco Central do Brasil. Neto do Bob Fields, o Roberto Campos, conhecido como Bob Fields, porque ele era o diplomata do Jango, do João Goulart, lá no começo dos anos 60. E aí ele era diplomata onde? Nos Estados Unidos da América. E fez uma grande negociata com os dados bastante sigilosos do Brasil para o golpe de 1964 ocorrer com êxito. E aí a gente não tem boas referências da família, obviamente. Ainda mais assumindo instituição-chave no Brasil hoje, que é o Banco Central. Vejam só, o que está acontecendo aí? O presidente do Banco Central está sinalizando que, para controlar a inflação, talvez seja necessário, quem sabe,
um aumento da taxa de juros, que interessa muito ao mercado financeiro. Porque quanto maior os juros, mais os rentistas ganham com os títulos da dívida pública, nobre Chicão e amigos. E aí é uma desculpa, é um subterfúgio para, quem sabe, o Banco Central ter a liberdade no Comitê de Política Monetária, das quartas-feiras, de 2 em 2 meses, decidir, quem sabe, pelo aumento dos juros e aumentar o valor recebido dos rentistas dos títulos, nobre Chicão. E aí já é uma sinalização, quem sabe, a taxa de juros básica da economia, a Selic, aumente na próxima reunião. Há uma possibilidade. Entretanto, com a economia em crise, em baixa, isso pode também não ocorrer, porque nós estamos numa crise séria na economia brasileira e mundial. E não vai ser fácil também conseguir aumentar os juros. Então é um cabo de guerra, nobre amigo. Só que com a desvalorização do real, as importações tornaram-se mais caras para o bolso dos brasileiros. Muitos produtos adquiridos, inclusive, incrivelmente, em cestas básicas, em matérias-primas dos nossos produtos consumidos no Brasil, são cotados em dólar. E aí, evidentemente, os preços e os custos aumentam para o bolso dos brasileiros. Mas veja só, incrível, nobre Chicão e amigos, o Brasil está entre os maiores produtores do agronegócio do mundo. O que explicaria o aumento das carnes, então? O que explicaria o aumento do açúcar, do arroz, em uma sociedade que é um berço, um paraíso da produção agrícola, agropecuária no mundo? É o seguinte, como há uma desvalorização no câmbio, as exportações ficam muito mais atraentes para quem compra do Brasil. E o agronegócio está vendendo de montão para a China, que está em recuperação acelerada, mesmo depois da pandemia do Covid-19 por lá. E aí, o nosso maior parceiro comercial está comprando demais do Brasil o agronegócio. E as carnes... Marcelo, desculpe, uma pergunta, mas isso aí o governo não poderia interferir? Não poderia interferir na exportação, chegar e dar um limite. Olha, nós podemos exportar tanto, tanto tem que ficar para o consumo interno, porque o nosso povo não pode pagar o preço aí de uma inflação. Né? Não pode se sujeitar a uma inflação porque todo mundo quer vender para fora para ganhar dinheiro. Não seria uma falha do governo aí nesse sentido? Nobre Chicão e amigos, aí é que está a questão. Não existe falha, existe uma intenção. O governo tem a intenção de fazer uma parceria com um dos pilares sustentáculos do seu governo, que é o agronegócio. Se o agronegócio está ganhando demais com essa desvalorização cambial, por que o agronegócio vai entrar em rota de colisão com o desmatamento? Por que o agronegócio irá deixar de exportar suas carnes, exportar o açúcar, exportar o café e todas as demais commodities cotadas em moeda estrangeira, em especial o dólar? Então, está muito favorável essa turma toda, nobre Chicão e amigos. Por que mudar nessa questão? Então, o povo brasileiro fica com o aumento de tudo, pagando a conta da inflação, principalmente para os mais pobres, porque a inflação não é igual para todo mundo, ela é uma média, onde a população mais carente, mais pobre, mais miserável, está sentindo há muito tempo a inflação bater no bolso, onde os ricos não estão se importando com isso, porque eles estão muito bem empoderados. Agora, a classe média e principalmente os pobres estão pagando a conta dessa inflação no Brasil. Como não tem agricultura familiar desmantelada pelo governo Bolsonaro, como não tem uma cultura de cultivo em hortas comunitárias no Brasil, em terras tão vastas, em terras tão férteis, então o povo vai pagar essa conta pelo desgoverno do Bolsonaro, e o Bolsonaro, evidentemente, não está errando na dose.
ele está acertando, porque ele ascendeu à presidência da República para fazer exatamente o que ele está fazendo. Então, não é um erro, é uma estratégia de poder e é uma estratégia de direcionamento que favorecem esses grupos poderosíssimos do rentismo e também do agronegócio no Brasil. Esqueci, vou ter que ler novamente aqui, que eu não desliguei o microfone. Obrigado aí por sinalizar aí para mim, Marcelo. Ari Lima de Almeida, boa noite, meu amigo. Boa noite para você também, Nelson Giovenardi. Boa noite, Chicão e Marcelo. Abração aos dois aí. Obrigado, lá, o Nelson Giovenardi, lá do Mato Grosso do Sul. E aqui a Luciana Fiore, boa noite. Aqui de Maringá, na escuta. Ok, obrigado pela presença aí de todos vocês. Marcelo Marcelino, estamos com 50 minutos de programa, olha só como o tempo passou, né? O tempo passou mesmo de uma forma, assim, bastante rápida, né? Então, eu deixo aqui os minutinhos para você dar um tchauzinho para o pessoal aí. Esse aqui é um programa que nós vamos realizar todas as quintas-feiras, né? Que é o debate político. Nós vamos trazer assuntos variados, mas sempre na linha da política, ok? É com você aí, um abraço para você. Obrigado, Chicão e telenautas. Eu espero que essa explicação que eu dei sobre os preços e a economia tenha satisfazido a grande parte dos nossos interlocutores aí, porque a minha ideia é exatamente essa, tentar ser claro nas minhas exposições e nas minhas críticas econômicas e políticas. E também eu agradeço muito a nossa parceria já de algum tempo e que ela se manifesta justamente na qualidade das pessoas que assistem esse programa tão bacana, tão importante para Pinhais e região metropolitana e também para a mídia alternativa em geral. E é uma grande satisfação poder estar trabalhando contigo nessa grande realização que é a crítica numa mídia alternativa e numa mídia bastante importante para o pensamento crítico e reflexivo. Um abraço a todos, companheiros de luta, e sucesso e até o próximo encontro. É isso aí, vamos fazer então uma banca de modelo, que eu sempre peço, né? Para depois eu printar e botar no meu site, beleza? Beleza? Valeu, um abraço a todos vocês. A gente agradece imensamente a presença de vocês e vocês que vão assistir depois também, né? Que não assistiram ao vivo e estão assistindo agora, né? Legal? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Marcelo, e até a próxima.